já pisou o Santo dos Santos. E tomar o seu lugar, se assentar, querido. Amados, eu sei que a palavra de Deus, ela é a espada de dois gumes, que sempre vem a fazer separação, cortar e revelar as nossas intenções, os nossos pensamentos. Por isso, queridos, às vezes eu escuto pessoas dizendo assim: meu Deus, pastor, parece que falou a minha vida, não sou eu, querido. Essa palavra que Deus tem, muitas vezes vem descortinar os nossos corações, e louvado seja Deus por isso. Por quê? Porque nós cremos nesse Deus que é Espírito, que age, que opera, que está realmente trabalhando em nossos corações. Amados, se nós realmente estivermos fundamentados sobre a rocha, os anos passarão, os tempos passarão, a gente não sabe o que pode acontecer daqui 5 anos, a gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã, mas eu sei de uma coisa, queridos: se Cristo está sendo formado em você, se Cristo está sendo formado em mim, se Cristo está sendo formado em nós, não é principado, potestade, morte ou coisa alguma do porvir que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amados, esse fundamento não pode ser abalado. Se tem coisas sendo abaladas, é porque elas são abaláveis, mas aquilo que é inabalável são as coisas do reino de Deus, são as coisas realmente do Senhor. É como a construção da casa sobre a rocha. Vai vir tempestade, vai vir isso, vai vir aquilo, mas o que acontece? Não vai derrubar a casa. Eu me preocupo, queridos, não é com um dia de empolgação, eu me preocupo com 10 anos, com 20 anos, de pessoas fiéis ainda, com Cristo sendo transformado sobre a vida deles, pessoas olhando e falando assim: realmente eu vejo um cristão, um homem e uma mulher de Deus, firmada no Senhor. Vocês estão aqui comigo, meus irmãos? Nós podemos de todas as formas criar aqui, queridos, algumas coisas para encher esse lugar, apesar que hoje não pode. Nós podemos fazer muitas coisas, mas esse não é o nosso intuito. Nosso intuito é encher as pessoas para que Cristo habite nelas, para que Cristo realmente seja a vida delas. Isso é a diferença. E isso é um desafio. Isso vai ser um desafio para cada um de nós. Sabe, meus irmãos, eu queria falar, se fosse para dar um tema, eu entro em crise com essas coisas, sempre me perguntam qual é o nome, isso e aquilo. Às vezes eu dou um nome, acho que não é legal, penso que pode ser outro nome, é uma coisa de doido, né, pastor? Eu diria começo, meio e fim, querido. Sei lá se encaixaria nessa questão, porque a gente sempre precisa, amados, avaliar e examinar o nosso coração. Todo começo é maravilhoso nas nossas vidas, mas todo meio é desafiador nas nossas vidas, e todo meio está apontando para uma obra acabada. E Deus, Ele quer levar eu e você a um lugar nele. Deus não vem para dar a mim e a você um tempo de alegria. Deus vem para dar a mim e a você uma eternidade ao lado dele. Algo que se começa hoje, mas que se aponta para amanhã. E o amanhã que eu digo é algo muito maior do que nós podemos contemplar. E a fé tem essa esperança. A fé crê nessa esperança. Nós precisamos enxergar isso. Amados, quem nunca aqui, que atire a primeira pedra, quem nunca teve crises que eu digo assim, vamos olhar num modo geral, em projetos, em sonhos, em coisas que começamos e ali no decorrer das coisas, nós sofremos em um ponto.
ou num curso, ou num trabalho, ou em algo, queridos, fomos até uma parte, de repente, no meio daquilo ali, no desenrolar de tudo aquilo, queridos, nós vemos hoje, o quanto certas coisas são tão fúteis, certas coisas que estão muito relacionadas à aliança, hoje parece que perdeu esse propósito. Vamos usar um exemplo, né? O casamento. Quantas coisas a gente vai vendo que, queridos, o começo é maravilhoso, mas parece que no desenrolar, no meio, quando vem as provas, quando vem aquele trabalhar, isso é desafiador para cada um de nós. Eu gosto de ouvir quando meu pastor diz, depois no final nós vamos fazer um videozinho bem rápido aqui de parabéns para ele, amanhã é o aniversário do pastor Bigard. Eu gosto quando o pastor Bigard fala assim, queridos, casar é fácil, é só ter R$200 e ir ali no cartório. Agora ficar casado é um desafio, queridos, se nós não tivermos realmente esses princípios, essas coisas no nosso coração sobre aliança, queridos, nós sabemos. Igual esses dias eu vi o pastor Cláudio Duarte contando, aquele pastor é um sarro, né? Ele falou que ele chegou, ele contando no meio de uma pregação dele, o casal fez 30 anos de casado, e a esposa tinha guardado aquela roupa que ela usou na noite do casamento, na lua de mel, na noite de núpcias. Aí a esposa foi lá, colocou assim, eles comemorando 30 anos de casado. O que te faz lembrar, meu amor? Ai, que bom que foi esses 30 anos juntos. Você lembra o que você falou para mim lá 30 anos atrás? Aí ele falou assim, eu lembro, eu falei assim, eu ia acabar com você. Aí ele falou, e o que aconteceu? O tempo passou os 30 anos, eu acho que eu acabei com você. Agora ela estava com outro corpo, agora ela estava de outro jeito. Então o que acontece? Mas estava junto. Sabe que nós vemos, as coisas vão mudar, ou amadurece, ou endurece. O que nós precisamos entender é isso, queridos. A vida com Deus não é diferente. Todo começo é incrível, mas toda jornada, todo caminho, meio, tem seus desafios. Queridos, você vê o povo de Deus no meio do mar vermelho aberto, eles passando a pé seco, diz a Bíblia. Você vê eles murmurando? Você vê eles no meio daquele mar, passando, dizendo, ai que saco andar no meio aqui, com as águas abertas de um lado e do outro. Nós não vemos isso, muito pelo contrário. Diz que Miriam pega um tamborim e começa a louvar o Senhor, está lá em Êxodo. Esse é o Deus dos nossos pais, o Deus que faz maravilhas, o Deus maravilhoso. No dia de amanhã, né, eu estou falando no dia de amanhã, mas um tempo passa, no longo daquele processo, o coração se endurece, para que se tornasse exemplo nas nossas vidas, para que nós pudéssemos vigiar, queridos, os nossos pensamentos, para que nós pudéssemos examinar o nosso coração. Como eu disse, que atire a primeira pedra, queridos. Quem nunca diante de um desafio pensou, meu Deus, por que isso? Por que agora isso? O tempo passa, as coisas mudam. Eu estou aqui com uma dor terrível aqui atrás dessa perna aqui. Eu sempre gostei de atividade física. Estou aqui mancando, tomando anti-inflamatório, orando. Aí quarta-feira eu fui e falei assim, estive aqui na igreja, tudo, no feriado, aí saí depois, era umas 5:30 da tarde, falei, vou fazer uma atividade física. Eu costumo correr aqui no trotezinho, né, mas a gente é metido, eu faço 40 anos nesse mês. Aí o que acontece? Fui ali na praça, sem alongamento, sem nada, falei, vou fazer tiro. Você sai igual um louco, corre assim, o máximo que você puder e vem depois caminhando. Eu nunca tive essa dor.
Eu chorava, queridos, para subir 2 quadras até em casa. Eu estava sem telefone, eu queria ligar para um Uber, um táxi, para a esposa, para ir buscar. Eu levei quase meia hora para ir 2 quadras até em casa. Sabe o que acontece? Eu não sou mais aquele de 20 anos atrás. A gente pensa que é, querida, a gente quer se convencer, mas não adianta. O corpo vai sofrendo, meus irmãos. Então o que eu quero dizer para você são os desafios. São os desafios que cada um de nós temos, em várias áreas da nossa vida. Certa vez eu ministrei num acampamento que nós falamos sobre o meio do muro, ali que Neemias enfrentou um desafio. Quando chegou, eles foram desafiados a construir aquele muro. O rei falou: vai lá, eu vou mandar recursos para vocês. Neemias foi, querido, juntou uma galera, foi lá. Aquilo parecia uma obra assim impossível. O povo está engajado, o povo está ali com coragem. Quando chega no meio do muro se levanta uns enviados do cão, do inferno, dizendo: isso daí não vai dar em nada, e começa a desencorajar, e começa a murmurar, começa a fazer isso. Sabe o que eu aprendo, queridos? É o desafio do meio do processo. Tudo que nós começamos, passa por aquele momento entusiasmado, queridos, maravilhoso. Todo começo, toda lua de mel é incrível, mas deixa eu te dizer, se o meio é desafiador, não desista, porque ainda você está caminhando rumo ao cumprimento de um propósito. Não desista, não desista. Eu diria para você, retrocesso ou retomada. O meio muitas vezes é para eu e você parar e falar assim: mas calma aí, não foi Deus que começou, não foi Deus que moveu, não foi Deus que iniciou isso. Por que agora eu quero tomar partido de parar o que Deus começou? Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, como diz Filipenses 1,6. Agora eu pergunto, e eu e você vamos ser fiel para permanecer naquela obra que Deus começou nas nossas vidas? Coloca para mim ali, fazendo favor, Deuteronômio 1,6. Coloca para mim, fazendo favor. Essa palavra aqui que está estranha. Deixa eu ler aqui. É algum erro aí do computador. Na verdade o que ele fala ali é: já tem muito tempo que vocês estão nesse monte aqui. É sobre isso que eu quero falar. Tempo bastante haveis estado neste monte. Aqui ele fala assaz, sei lá o que eles estavam querendo assar nessa versão aqui. Vós haveis demorado nesse monte. Eu não conheço a palavra aqui, por isso que eu estou brincando aqui, mas o meu diz assim: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Sabe, queridos, preste atenção nisso daqui. Aqui não é um elogio de Deus. Aqui não é uma aprovação de Deus, de alguém que permaneceu num lugar e Deus falando assim: oi, eu estou feliz com você, meu filho, minha filha, porque você permaneceu nesse lugar. Não, muito pelo contrário, é uma exortação. Sabe, queridos, o intuito de Deus foi, ao começar aquela jornada com aquele povo, é realmente caminhar e conduzi-los até a terra prometida. Só que esse povo resolveu ficar num pé de um monte muito tempo, ou seja, um tempo a mais do que era pedido, do que era esperado. E o Senhor mesmo vem num momento aqui e diz: tempo demais você ficou nesse monte. E o que eu e você aprendemos aqui, queridos, ainda que nós possamos ter uma promessa gloriosa de Deus, se eu e você não andarmos ali com responsabilidade sobre essa promessa, nós podemos ficar parados num lugar. Nós podemos ficar estagnados num lugar. Nós podemos de alguma forma, queridos, estar num lugar achando: é o tempo de Deus. Apesar de Deus ter o seu tempo, queridos, eu e você precisamos estar correspondendo. Eu e você precisamos estar atentos.
Deus não é apressado e Deus não é tardio. Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Deus sabe a hora certa, mas eu e você precisamos estar inclinados para Deus. Eu e você não podemos querer trazer Deus para o nosso tempo, mas Deus chama eu e você para o tempo dele. Deus chama eu e você para a promessa dele, para a vontade dele. E nós não podemos ficar, queridos, tempo demais naquilo que já era para ter crescido. E Deus não impõe isso na sua e na minha vida. Se nós olharmos lá em Hebreus, Deus fala, já era tempo de ser mestres, mas estão tendo que aprender novamente os princípios elementares da fé. Quando já devíeis estar ensinando, está aí, querido, estagnado nesse monte, ficando muito tempo nesse lugar. Amados, a vida com Deus, o reino de Deus é um reino em movimento, é um reino vivo, são águas vivas. Nós precisamos estar envolvidos nesse reino de Deus. Tem alguém aqui comigo? Aqui, aplauda Jesus, glória a Deus. Aqui eu creio, queridos, que está falando. Aqui eu creio que está falando. O famoso ditado, nós poderíamos dizer aqui. O famoso ditado é perda de tempo. Quando já devíeis ter saído desse monte, sido um pai diferente. Está realmente entendendo? Tem coisas que Deus está esperando, um posicionamento meu e seu. Às vezes nós estamos terceirizando, eu estou esperando em Deus. Você quer ver uma coisa? Falar de Jesus para o seu vizinho, ou para alguém, ou uma oportunidade que você tem sentido o coração de Jesus em relação a essa pessoa. E nós vamos ali de alguma forma ficando muito tempo nesse monte, sem darmos esse passo de fé, essa ousadia. E aí a gente fala, não é o tempo de Deus, não é o tempo de Deus. Amados, nós precisamos cuidar muito com isso. Sabe por quê? Nós somos seres humanos. Nós temos nossos desejos. Vou falar bem a real, para um casal jovem que está namorando, aí o cara fala assim, isso daqui não é o tempo de Deus ainda para mim, mas se ele fica se esfregando com a mulher dele, com a namorada, ele cai, e aí ele fala assim, vacilei. Quer dizer que a fornicação aqui era de Deus? Não era. Por que aqui, que a carne gritou, ele não soube esperar em Deus? Mas aqui ele fica dando desculpa e justificativa que ele está esperando em Deus. Vocês estão me entendendo, queridos? Uma forma de nós vencermos aqui a santidade é nós fazendo a vontade de Deus, sendo ousados no nosso amado aqui, Fale a tempo, fora de tempo, não perca isso na sua vida. Creia, meu irmão, creia. A estagnação, ficar muito tempo naquele lugar, eu vou te dizer, queridos, vai levar murmuração, vai levar um coração sem viver os propósitos, sem discernir, olhando para tudo que é pepino, olhando para tudo que é problema, só não olha para tudo que é solução que Deus chamou ele para fazer. Cuide, aprenda a ser, porque aqui eu chamo isso, sabe do que? Vamos falar assim, autogoverno, domínio próprio, responsabilidade, que o que eu quero falar com você é sobre responsabilidade. Por quê? Senão eu vou ser guiado pelos meus desejos. A igreja não pode ter força de desejo, a igreja precisa ter força de caráter em obediência.
ela precisa ser intencional, ela não pode ficar, ai, eu não senti, deixa eu te dizer, queridos, se eu só for obedecer a Deus quando eu sentir, eu vou ser alguém almático, eu não vou ser alguém que cresci, amadureci no Espírito. Jesus não obedecia o Pai quando sentia, Jesus obedecia ao Pai, sabendo que isso era viver para agradar a Deus Pai, fazer a vontade do Pai. Nós somos responsáveis. Ele falou: vocês são sal do mundo, vocês são luz do mundo, são sal da terra. Não adianta aí você falar assim: não, eu sou café com leite, eu ainda estou em preparação. Não existe isso. Coloca para mim Gênesis 11, 31, 32, para nós lermos aqui juntos, aí nós vamos por aqui. Não se preocupem aí que aquela palavra, tá, já, aquela palavra não tem nada a ver com vocês, não tem nada a ver, isso daí eu acho que é questão de programa de computador aí, eu nunca vi esse assaz, deve ser o nome, é o nome, eu já vi um nome na Bíblia que tem esse assaz, de repente ali. Aí coloca lá para mim, presta atenção nisso daqui, ó. Tomou Terá Abraão, seu filho, Abrão, né, que ainda não tinha sido Abraão, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, presta atenção, saiu de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã, e viveram até Arã, e ali habitaram, presta atenção, já tinha um destino traçado. Qual que era o destino? A terra de... Esse era o destino. Se você olhar, depois Deus chama Abrão e fala assim, ó, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Aonde Deus leva Abrão? Para Canaã. A terra que Deus mostrou era Canaã. Só que o que nós aprendemos aqui? Deus já tentou fazer isso com o pai de Abrão, com Terá. Só que o que nós percebemos? Terá resolveu parar nesse monte, e ali ficou. E olha o que diz o próximo versículo, fazendo favor. Foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Arã. O que isso significa para mim e para você? Queridos, Deus nos dá oportunidade, e Deus espera que cada um de nós estejamos realmente respondendo, para chegarmos ao lugar que Deus liberou uma palavra, que Deus impulsiona sobre o nosso espírito, que Deus ministra as nossas vidas. Mas nós não podemos, querido, começar algo e no meio pararmos. Por quê? Porque esse cara morreu não no seu destino, esse cara morreu no meio do processo. Deus, você não olha ali, você pode ler a continuação, você não vê Deus falando assim, você se lascou, você me desobedeceu, você fez isso, você fez aquilo. Não, por quê? Porque Deus não impõe nada na vida de alguém. Deus chama eu e você para um relacionamento, confiança, fé. É por isso que Abrão é chamado de pai da fé, porque Abraão se lançou, Abraão acreditou, Abraão foi. Sabe o que nós aprendemos? Deus está procurando uma geração que realmente vai deixar um legado para outra geração. Abraão deixou um legado para Isaac, seu filho, mas Terá não completou o legado para deixar para seu filho Abraão. Parou no meio do caminho. Então Deus começa com o outro. Quem sabe na sua família Deus não começou com você, ou quem sabe você é a continuidade do que Deus começou através dos seus pais, através dos seus avós. Nós não estamos falando aqui, esse é certo ou esse é errado, nós estamos aqui para perceber, Deus está chamando eu e você para um propósito e um destino. Agora eu e você precisamos ter responsabilidade para olharmos e irmos, darmos as respostas corretas, ou pararmos,
retrocedemos no meio de um caminho ou de um processo. Quem está aqui comigo entendendo? Deus coloca diante do pai de Abrão a oportunidade, assim como Deus coloca diante de mim e de você uma oportunidade. Sermos a igreja do Senhor, sermos os embaixadores do reino de Deus, sermos a extensão do Filho aqui nessa terra, a revelação do Filho. Tudo isso é uma oportunidade. Por quê? Porque não é carne e sangue que nos dá essa promessa, é o Espírito e o sangue de Cristo Jesus que nos proporciona isso. Deus nos dá uma oportunidade. Agora a questão é, como eu e você vamos andar diante dessa oportunidade? Como nós vamos honrar aquilo que estamos recebendo como oportunidade da parte de Deus? Seremos responsáveis? Teremos ousadia para responder às oportunidades? Essa chama se apaga, mas eu quero te dizer, sobre aqueles que entendem responsabilidade, todo dia de manhã o sacerdote traz lenha e põe fogo, põe fogo, põe fogo, porque sabe para onde ele está indo. O dia que eu estava preparando isso daqui, me vinha aquela canção, né? Eu não sei quem que é, não sei nome, não sei nada, mas todos aqui eu acho que conhecem quando a gente canta. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai se apagar. É isso que eu estou dizendo, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Sabe por quê, queridos? Não queira colocar culpa em terceiros de uma chama que você não cuidou aí dentro. O que nós precisamos, sabe o que é, queridos? Manter o nosso coração, colocar parâmetros na nossa fé. Vai por aqui, Abraão, para o lugar que eu te mostrei. Tudo bem, se eu andar aqui, eu serei contigo, eu serei inimigo dos teus inimigos, você será abençoado, eu te multiplicarei, eu te levarei. Eu vou por aqui, meu pai. Às vezes que ele tentou se desviar, houve de alguma forma um despertar profético. O que acontece? Abraão volta para o caminho. Por quê, queridos? Porque dentro dele ele sabia: eu não posso deixar essa chama se apagar, eu não posso perder a minha fé. Por quê? Porque eu saí de um ponto e Deus quer que eu chegue nesse lugar. Eu acho que Deus nem falou para ele o nome da terra por causa disso. É por isso que muita coisa nós falamos a respeito do Apocalipse, a respeito do retorno de Jesus, mas ninguém sabe, vamos falar assim com exatidão isso. Por quê? Porque a única coisa que nós temos é a certeza e a esperança de que esse dia acontecerá, esse dia se cumprirá, e que ninguém seja pego de surpresa. Vigiai e orai, porque não sabeis a hora. Esse é o nosso ponto, esse é o nosso papel. O que? Nós estamos caminhando rumo a esse lugar. Ele decidiu, o pai, parar em Harã. Mas sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Será que Terá não se empolgou, não se entusiasmou no começo? Porque todos nós se entusiasmamos. E é um pouco sobre isso que eu quero trazer a você nessa noite. Existem momentos, querido, que para Deus é como um despertar, é como uma faísca. Eu de toda a minha jornada e caminhada com Deus, queridos, eu vou te dizer, Deus não fica acendendo faísca todo dia. Eu preciso ficar derretendo meu coração diante dele. Eu preciso ficar cuidando da minha fé, da minha fome para com o Senhor todos os dias, não deixando com que pensamentos, não deixando com que coisas que são entulhos realmente venham matar a minha fé. Eu preciso estar continuamente, queridos, em tudo isso. Às vezes ouvindo coisas que alimentam essa faísca, ouvindo coisas que parece que são um balde de água fria, mas mantendo a lenha e a chama no meu coração para não se apagar. É isso que eu estou dizendo para cada um de vocês, queridos. Todo começo de uma palavra, todo começo de um vislumbre, todo começo de um insight profético de Deus na minha vida e na sua vida é maravilhoso. Nós lembramos dessas datas, nós lembramos desses momentos, isso nos empolga, e louvado seja Deus por isso. Mas sabe o que eu quero te dizer? Deixa a mágoa, a raiva, a ira governar o seu coração e falar: quer saber de uma coisa? Eu vou enfiar o meu pé na jaca, não estou nem aí para nada. Não,
Ele permaneceu e diz: Deus era com ele, Deus era com ele, Deus o abençoava, Deus o prosperou na prisão, Deus o prosperou aqui, prosperou ali, Deus era com ele. Por quê, meus irmãos? Porque não é o lugar que define a tua prosperidade, é o coração que nós temos que define, independente do lugar que nós estamos, a prosperidade. Se nós tivermos o coração correto, sabendo, eu não estou aqui murmurando, eu não estou aqui reclamando. Se o Senhor está me permitindo passar por isso, eu quero passar dando glória ao Senhor, eu quero passar te adorando, eu quero passar com o coração manifestando Cristo sendo formado em minha vida. Eu tenho falado para minha esposa, esses dias nós fomos tomar uma atitude maluca, relacionada à oferta, e eu falei assim para ela, não, ela veio e falou: o que você acha de nós fazermos isso, amor? Eu falei: pode fazer. Ela falou assim: mas tão rápido assim, por que você diz isso? Eu falei assim, porque eu creio nessa palavra, e se eu estou acessando essa palavra, porque a atitude que nós estávamos tomando era uma atitude como se fosse jubileu, de livrar alguém que estava por anos aprisionado numa dívida. E a Bíblia fala assim, chegará dias que tocará uma trombeta, o ano aceitável do Senhor, o ano da festa jubilosa, da alegria. Aí sabe o que eu tenho aprendido, queridos? Todas as vezes que do nada Deus move aqui, move ali, alguém vem e fala assim: eu estava pensando em você, eu estava isso, Deus abriu uma porta aqui, eu quero ofertar na sua vida. Eu olho para minha esposa e falo assim: isso daqui não pode ficar parado na nossa vida, isso daqui precisa tocar pessoas. E nós sempre estamos abertos a isso. E o que eu creio, queridos? Jubileu. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, que para mim é uma mentalidade religiosa. Você pode falar para mim: eu sou fiel nos dízimos, pastor. Glória a Deus, mas a Bíblia diz assim, aquele que não exceder aos fariseus, não entrará no reino dos céus. Não exceder a justiça dos fariseus. Sabe quem eram os fariseus? Aqueles que faziam tudo ao pé da letra, só que tudo que faziam, o foco estava neles. Sabe o que é o jubileu, queridos? Que diz que quando Cristo viria, aquilo seria o ano aceitável do Senhor. Eu vou dizer para você o que é o jubileu. O jubileu é o ano onde aqueles que têm mais vão ajudar aqueles que de alguma forma viveram um tempo escravizado e aprisionado. Quando nós tivermos essa mentalidade, sabe o que nós estaremos abertos dizendo? Se o Senhor é aquele que abrirá portas na minha vida, eu vou ser as suas mãos para abrir portas na vida dos meus irmãos. Tem gente que vem até o altar e fala assim: Senhor, estou fazendo, abre as portas na minha vida, abre isso. Se a única porta que você espera é na sua vida, você ainda não entendeu. É muito mais profundo. É muito mais profundo. Será que Terá se empolgou, se entusiasmou ali no começo? Sabe, queridos, para viver destino, propósito, vai ser muito mais do que empolgação. Vai ser aliança, vai ser fé prática e viva. Muitas vezes vai além das nossas emoções, vai pedir a nossa obediência. Se olhar José, que incrível, Jó, que história incrível. Se você olharmos José, que história incrível, que Deus, esse Deus que se revelou na vida desses homens, eu vou te dizer, foram tudo homens que tiveram uma grande palavra num começo, mas tiveram um grande desafio até o cumprimento da plenitude daquilo que Deus tinha na vida deles. Eu não sei o que você tem vivido e passado, mas eu sei de uma coisa: Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para negar aquilo que Ele prometeu. Eu sei de uma coisa:
Cada um pode estar num processo, numa jornada. Deus está amadurecendo, Cristo está sendo formado em nós. Um Cristo que está vivendo, queridos, para a glória de Deus Pai, que está vivendo para a honra e a glória do nome dEle. Nós precisamos sim ter responsabilidade, assumir nossa posição, manter a chama acesa, abraçar e responder à oportunidade de Deus. Como eu disse, Levítico 6, todos os dias de manhã, o sacerdote colocava lenha, todos os dias, e a ordem de Deus era: não deixe a chama se apagar, não deixe. Sabe, queridos, eu caminho com um monte de gente, caminho com pessoas crentes, tenho também amizade com pessoas não crentes, mas eu nunca deixei com que essas pessoas de alguma maneira me influenciassem. Se eu percebesse de alguma maneira que isso estava acontecendo, eu já começava a perceber que a carne estava de alguma forma querendo apagar a chama no meu espírito. Eu sempre aprendi desde o começo da minha jornada, jejum sempre foi uma arma que eu usei e uso até hoje na minha vida. Uma arma que realmente é da vida cristã. Quarta, eu estava num médico, num cardiologista, fazendo um check-up, lá em Curitiba. Daí eu peguei assim, puxando conversa com o cara, o Du estava junto lá. Aí depois até contei, né, pra gente rir. Aí eu peguei, fazendo aquele teste de esteira, assim, meu Deus, o cara quase me matou, levantou aquela esteira. Eu falei, não, eu ao sair daqui eu não quero subir em parede, não sou Homem-Aranha, eu só quero, ver se meu coração tá bom, né? Meu pai morreu bem cedo, problema de coração. Aí, eu com aquele troço de pressão no braço, eu peguei e falei assim para ele. Eu já brinquei aqui na igreja, eu falei assim, cara, eu sempre fico curioso assim, como que o cara chegou a ter a ideia de fazer esse negócio? Você já reparou? Prende um troço no braço, enche, põe aquele negócio, passa ali, tua pressão é tanta. Como que o cara descobriu isso? Eu creio que é só Deus. E eu comecei com essa conversa para falar sobre Deus, para falar sobre Deus levantando pessoas nas várias áreas, para que a ciência, a tecnologia se espalhe. Aí sabe qual foi a resposta desse cara? Olha como o diabo usa, eu não sei as pessoas, mas eu acho que Deus permite isso. Elas olham para minha cara, pensam que eu sou um louco, acho um doidão, aí começa a falar de bobeira, aí eu entro com a palavra, todo mundo quebra a cara. É maravilhoso isso, eu gosto. Concordo. Aí o cara assim, por que você não concorda? Eu falei assim, eu conheço um monte de gente que fuma e não cria porcaria nenhuma, só está arrebentando com a família. O cara já, pum, isso daí é verdade. O cardiologista começou a falar, isso daí é verdade. Mas sabe, queridos, eu percebo, se eu não tiver responsabilidade, eu estaria ali, sabe o quê? Falando de repente do passado, cara, eu já fui dessa vida, eu isso, eu aquilo. Tem gente que não testemunha, queridos, ele lembra o quanto era bom aquela vida. Ele nem percebe que o orgulho mais envergonha Jesus do que realmente glorifica o seu Salvador. Sabe, amados, nós temos uma responsabilidade em nós, de ministrarmos, de sermos luz aonde nós estivermos, de fazermos a diferença. Uma outra vez eu fui fazer serviço na casa do cara, o cara era fisiculturista, eu já contei aqui, o cara é gigante, ficava comendo arroz e ovo, arroz e frango, soltava cada bufa no meio daquela casa, eu tendo que fazer aquilo, misericórdia. Aí o cara pegou e falou assim, ele queria que eu fizesse aqueles lances de rebaixamento de teto, eu trabalhava com aquilo. Aí ele entrou no quarto dele assim,
estava tudo bagunçado, ele ainda não tinha entrado dentro da casa, ele entrou no quarto dele e falou assim, ó, aqui eu vou fazer uma área com aquele ofurô, ele era policial, Fábio, aposentado. Aí ele falou, aposentado não, perdão, estava naquela licença de 6 meses, um negócio assim. Aí ele falou, aqui eu vou fazer um ofurô. Aí todo mundo olha para mim, mas é a oportunidade que Deus dá, né? Aí ele falou assim, imagine esse ofurô aqui, é um lugar bom para ficar fumando maconha, né? Falou assim para mim. Falei, não sei se você está dizendo. Tá louco, um cara daquele tamanho, se me agarrasse lá, eu não ia ter nem para onde correr, cara. Falei, você está dizendo? Resumindo, deixa eu contar para vocês. Ele não fechou meu trabalho, eu tive que ir até o portão, eu morava lá na casa do Rogerão, do AU até o portão de bicicleta, era inverno, quer dizer, não fechou o serviço, aí falou assim, pô cara, você não pode me ajudar aqui a pintar? Em 3 dias não é pinta esse negócio. Eu me lasquei, fiquei 3 dias pintando naquela casa. Ele me deu R$50. Eu nunca me esqueço. No último dia ele chorando, ele falou assim para mim, eu quero ser teu amigo. Daí já pensei que o cara era boiola, entrei num desespero, cara. Ele falou, eu quero ser teu amigo. Eu falei assim, tudo bem, cara. Eu falei, mas por que? Ele falou assim, cara, você é diferente, cara. Aí eu já ficava assustado, mas eu precisava ali de alguma forma. Eu falei, eu repreendo esse demônio aqui em nome de Jesus. Aí eu falei assim, tudo bem. Comecei a conversar com o cara pelo telefone. O cara, ele andava amaziado com uma moça, era uma modelo. Resumindo, queridos, eu preguei para eles o plano de salvação, eles aceitaram Jesus. Ela ou ele tinha vindo de um processo de separação, precisaram normalizar toda aquela papelada para eles casarem. Eles ficaram 6 meses em quartos separados, porque entenderam, eu não precisei falar para eles. Jesus entrou na vida deles e fez a diferença. Eles ficaram 6 meses em quarto separado. Ele me ligava e falava, cara, estou desesperado. Falava assim, cara, o problema é teu, cara. Ora para Jesus aí, pede. Ele falou assim, cara, nós moramos debaixo do mesmo teto. Falei assim, peça para o Senhor. Hoje eu vou dizer para vocês, eles não são dessa igreja, eu nem sei de que igreja são. Hoje eles são um casal convertido, casado e abençoado para a glória de Deus. Se eu entrasse naquela casa, ficasse pensando no meu trabalho, no meu salário, nisso, naquilo, eu não sei, Deus poderia ter levantado outra pessoa. Mas Deus, Ele conta comigo e com você para que possamos assumir uma responsabilidade, fazer a diferença. Vocês estão aqui comigo, meus irmãos? A chama tem que ser colocada todos os dias. Deixa eu te falar uma coisa, guarde isso no teu coração. Eu sei que hoje não é domingo, hoje é quinta, né? Mas não adianta sermos guerreiros de domingo e chorões de segunda. Não adianta sermos adoradores de culto e murmuradores de trabalho e casa. Não adianta sermos santos do dia do culto e não preservarmos essa vida no secular, no nosso cotidiano. Sabe, meus irmãos, a Bíblia diz assim, ó, quando eu era menino, pensava como menino. O que é um menino, queridos? O que é a criança sem responsabilidade? O que é a criança, queridos? Alguém tem que fazer alguma coisa para ela, porque ela mesmo, ela não tem responsabilidades. Se eu e você pensarmos como menino, nós vamos ter aquele pensamento, eu vou receber a minha bênção, eu vou fazer alguma coisa. Agora quando nós começamos a mudar o nosso pensamento, nós nos tornamos a igreja do Senhor, nós estamos entendendo, queridos, eu estou sendo luz do mundo, eu estou sendo sal da terra, eu estou aqui para levantar um altar de adoração junto ao meu irmão, junto à minha irmã, para que caia principados e potestades que tem ainda governado nesta cidade. Nós não podemos ter mentalidade de menino. Uma coisa é um momento, mas não mantermos isso. Há uma mudança de pensamento que precisa acontecer. Lá em casa eu fico louco, minha filha sai acendendo todas as luzes.
Quem que sai apagando as luzes? Eu. E pode falar, você tem que apagar as luzes, está claro? Não, está escuro. Por quê, queridos? Porque para ela tudo é uma brincadeira, mas para mim é responsabilidade. É a mesma coisa que na igreja, em coisas práticas, querido. Alguém vai fazer, ai pastor, precisa fazer algo lá, faça. Com quem que eu posso conversar? Faça. Essa igreja não é minha, essa igreja não é do pastor Rodolfo, essa igreja é dos filhos de Deus, é do ajuntamento aqui, queridos, das nossas vidas. Vocês estão aqui comigo? Nós não podemos pensar esse ou aquele, queridos. Tudo que Satanás quer, queridos, é que nós não tenhamos uma mentalidade de responsabilidade, de unidade. Quando eu não estou pensando no todo, eu estou pensando em mim. Quando eu estou pensando em mim, queridos, sempre vai faltar alguma coisa para fazer. E por quê? Porque o ser humano é insaciável. Se você tem uma casa, mais hora menos hora vai dar uma chuva, aquilo lá vai dar um problema, você vai querer outra. Você tem um carro, ai, mas eu vi o do fulano, meu, tão legal, isso, aquilo. Não é isso que vai te suprir. Se você ficar focado em você, você vai ver, queridos. Você vai viver essa loucura e nada vai te suprir. Por quê, meus irmãos? Porque nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para um propósito, para o plano e o propósito de Deus aqui nessa terra. Por isso nós temos uma responsabilidade de ser filho, de ser representante dos céus, de Jesus. Eu tenho um vizinho na frente de casa, ele conhece aqui o filho dele é polícia lá, o seu Coelho, né? Ele é tio da Jamile. Ele mesmo já falou assim: minha sobrinha é uma benção, meu Deus, de todos os sobrinhos lá, estou aqui honrando, né? Glória a Deus por isso. Todos os sobrinhos é a única que não dá problema isso aqui, senão ia te caguetar, né? Imagina. Você vê, queridos. Aí deixa eu te dizer, aí ele veio falar assim para mim: ó, eu vou falar para você, Glauco, eu sou católico, não sou praticante. Aí eu estava conversando, o André estava junto, né? Estava lá na calçada assim, conversando. Aí ele vem, o Du conhece ele também, né? Morou ali vizinho. Aí eu falei assim para ele: quando que você vai lá, né? Falei para ele, né? Ele falou assim: olha, qualquer dia eu vou lá. Eu falei: cara, vai lá, você vai ver, é divertido, né? Nós damos uma risada e tal. E aí ele pegou, falou assim: quero te dar parabéns, Glauco. Dele na sala. Aí ele falou: Glauco, parabéns. Aí eu cheguei a falar até para minha esposa: desliga a TV, vamos ouvir o Glauco pregar agora. Ele falou: cara, que é aquilo, cara? Você falando de alma. Eu falei: meu Deus, cara, até o seu Coelho está sendo alcançado na frente da minha casa, cara. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Se você dentro da sua casa lá, você dá uns glória a Deus, você louva. Eu vou te falar, tem uma arara do lado da minha casa, eu estou orando, ela fica: amém, amém. E não é, a senhora não é crente, ela se converteu, a arara. Eu vou dizer para você, meu irmão, eu não estou preocupado com quem está ouvindo, quem deixa de ouvir. Eu sei de uma coisa, eu não estou fazendo para converter a arara, eu estou fazendo para levantar esse altar ao Senhor, para colocar lenha e deixar com que o fogo de Deus venha sobre a minha vida. Amado, não perca isso. Não perca isso, encha a sua casa, enche esse ambiente com essa lenha, porque o fogo vem. Eu não produzo fogo, você não produz o fogo. A única coisa que nós podemos fazer é dar lenha para o Senhor. Deus não recebe fogo estranho. Por quê? Porque se eu e você quiser dar fogo, nós vamos estar querendo fazer algo nosso. Mas se nós simplesmente nos lançarmos como lenha, Ele é o fogo, Ele é o fogo consumidor. Só para nós estarmos encerrando, eu tenho falado isso, querido. Deixa eu dizer para você e eu retomo isso. A gente entende o velho e o novo na Bíblia. O que é o velho?
É o velho homem, aquela natureza, queridos, inimiga de Deus, que por si só faz as coisas já separadas da vontade de Deus. É a mentira, é a rebeldia, é o egocentrismo, é esse eu que vive para si. Então pense comigo, eu gosto de usar um exemplo bem simples e prático. Falo palavrão. Vamos dizer, palavrão é bonito? Queridos, é a coisa mais ridícula. Só que quando não tem o novo dentro, o que acontece? Acha legal. Não é verdade? Acha bonito. É só você chegar numa entrevista de emprego, uma grande entrevista que você quer, chega lá falando um monte de besteira. Não, vamos te contratar. Você é um cara, olha, cara, excelente. A gente quer mesmo uma pessoa com linguajar desse. Isso daí vai ser muito promissor para a empresa aqui. Vai ser ótimo. Por quê, queridos? Porque você sabe. Isso daí é orgulho para mostrar que isso daí não presta. Só que o engano de Satanás é que esses daí estão inseridos na sociedade. Aí o que acontece? A gente começa a ter vergonha disso, porque a gente sabe, isso daí não fala da vontade de Jesus. Aí é o velho. Aí o cara está aqui na igreja começando. Aí escapa alguma vez, não tem como falar, vigia, mas o cara às vezes está começando, aquilo ali era o natural dele, ele se sente envergonhado. Eu conheço um cara, que hoje é um homem de Deus, foram dar um testemunho para ele falar, queridos, ele soltou um palavrão no meio do testemunho. Tamanho era a empolgação do cara de querer falar. Conheço um outro que o cara pegou, era um microfone com fio, ele estava tão nervoso para dar o testemunho, ele foi se enrolando com o fio, quase que ele se matou com o fio no pescoço. Não fala mais palavrão. Só que não é para andar sem responsabilidade, não é isso que Deus falou. Deus falou que nós devemos andar em santidade no novo. O que o novo faz? Ele abençoa, ele profetiza, ele intercede, ele ora. Não adianta só deixar de fazer e não fazer nada, porque aquele que sabe o que é para ser feito e não faz, está pecando, diz lá em Tiago. É por isso que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, para de lutar para deixar de fazer coisas. Lute para fazer o que é para ser feito. Lute para andar na responsabilidade tua como filho de Deus. A tua autoridade vai te fazer vencer muitas coisas quando você parar de querer ser perfeito na sua força e você andar na sua identidade de filho. É isso que nós precisamos. Não adianta eu ficar aqui, meu Deus, eu preciso mostrar alguma coisa lá na igreja, eu preciso fazer certo lá na igreja. Não, queridos, deixa eu te dizer, eu preciso amar minha esposa, eu preciso ser um sacerdote na minha casa, para os meus filhos, eu preciso dar um bom exemplo na minha casa, eu preciso acender a lenha todos os dias. Não, mas eu estou na escala, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, eu preciso andar nessa realidade, porque quando abrimos a boca, quando ministramos, quando nos reunimos, querido, sabe o que acontece? Os céus vão dizer assim, ó, lá tem verdadeiramente alguém que foi lavado e remido pelo sangue, lá tem alguém que escolheu andar naquilo que custou tudo para o meu filho Jesus Cristo. Igual falei no domingo aqui, queridos, diz lá, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu quero crer aqui, querido, se você já é salvo, ninguém aqui bebe, não é verdade? Glória a Deus, já é passado. Eu acho que eu já bebi minha cota e de alguém também, quando estava no Janho lá. Então eu vou te dizer uma coisa, queridos. Aí o cara fala assim, parei de beber, mas o versículo não é esse. O versículo é, não vos embriagueis, eu não estou me embriagando, mas enchei-vos do Espírito. Se você não estiver se enchendo do Espírito, você está pecando de qualquer jeito. Pastor fulano se embriagou. E você está se enchendo? Você é igualzinho, segundo a Bíblia. É por isso, queridos, que não adianta ficar lutando lá. Eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar aqui. Ó, eu não tenho mais brigado com os meus pais, mas não está falando para deixar de brigar com os pais, está falando para honrar pai e mãe. Eu não tenho mais feito maldade, isso e aquilo, não, está falando para
honrar as autoridades. Primeira Timóteo 2,4 diz assim, que todos alcancem a salvação. Parece que a única parte que nós falamos, que todo mundo, o desejo de Deus está lá. Coloca para mim, fazendo favor, 1 Timóteo 2,4, o desejo de Deus é que todos alcancem a salvação. Amém? Vocês creem nisso? Só que isso não é o versículo completo. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A salvação é o começo, a porta se abriu. Cristo é a porta para a vida eterna. O seu sangue, o véu foi rasgado, a porta começou, você se achegou à salvação, glória a Deus. Agora deixa eu te dizer, eu e você estamos num caminho. Para quê? Para que o pleno conhecimento da verdade nos liberte de todo o engano, de toda mentira, a nossa alma seja salva, a nossa alma não seja totalmente enganada, mas seja salva e alcançada. Vocês estão aqui comigo? É por isso que lá em Filipenses fala assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor diante de Deus. Por isso que Oséias fala, prosseguir em conhecer ao Senhor. Paulo, depois de uma experiência profunda, fala, eu quero conhecer Jesus, quero prosseguir em conhecer a verdade impressa ao nosso coração. Eu quero encerrar lendo com você um versículo bem conhecido, que diz lá em 1 Reis 18, 21, que fala assim, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Aí diz assim, porém o povo nada lhe respondeu. Não existe meio termo. Não existe neutro em cima do muro. Ou eu estou seguindo a Deus, ou Baal aqui que representa os deuses culturais. A autoridade que era Jezabel e Acabe, colocando o povo nisso daqui, festa, isso e aquilo, seguia Baal. Sabe o que Elias vem e fala? Que o povo de Deus precisa entender, ou eles têm uma aliança com Deus, ou eles estão numa aliança com Baal. Não tem como servir aos dois, com dois pensamentos. Seguir, o que ele está dizendo aqui para mim e para você? Decisão. Não é Deus que vem e vai falar assim, Rodolfo, você tem que me seguir exclusivamente. Não, é uma decisão nossa. Veja, ou nós seremos radicais, ou nós estaremos, nos ventos, as tempestades. Não, aqui está legal, isso daqui. Ou é Deus, ou automaticamente seremos levados pela cultura. Amados, preste atenção no que eu vou te dizer. Nós estamos próximos aí de um tempo, votação, política. A política hoje está envolvida nisso. A política tinha que resolver, sabe o que? Deixa eu te falar, economia. Hoje a política não está resolvendo economia. Hoje a política está resolvendo, sabe o que? Ideologia de gênero. Isso daí não é a política que define, isso daí são os lares, são as famílias. Mas o que acontece? Estão querendo tirar, queridos, o povo de seguir a Deus para seguir os deuses culturais. Se Baal é Deus, seguiu.
Mas se é Deus, seguiu a Deus. E o que mais me assusta, sabe o que é? O povo está anestesiado, o povo está cego, está sem reação, porque sabe o que ele fala? Nada respondeu. Sabe o que o povo está dizendo? Não, nós vamos continuar assim. Quem cala consente, né? Como nós falamos, né? No ditado popular. Querido, é tempo de assumirmos uma responsabilidade. É tempo de reconhecermos que há uma oportunidade sendo dada a nós. Há uma oportunidade de nós realmente levarmos a nossa fé em ação. A nossa fé de maneira prática. Não perdendo a nossa expectativa, a nossa fome, a nossa sede pelo Senhor. De maneira nenhuma. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para nos guardar até o dia final. Esse que começou a boa obra, é fiel para completá-la nas nossas vidas, e é sobre Ele que nós devemos seguir, é através dEle que nós devemos caminhar. Vocês estão aqui comigo? Sabe, queridos, nós temos palavras proféticas. O Brasil é celeiro de avivamento, o Brasil é celeiro de missionários. Eu creio, queridos, que tudo isto há de se cumprir, tudo isto já está por se cumprir nessa nação. Mas sabe o que nós vemos? Ao mesmo tempo que isso está aí pairando, existe algo terrível das trevas sendo arquitetado de tudo quanto é lado. Sabe para quê? Para que essa autoridade seja deixada de lado, para que essa responsabilidade seja colocada de lado. Eu e você precisamos assumir nossa responsabilidade. Lealdade, fidelidade, honra. Deixa eu te dizer, essas coisas aqui não são do mundo. Essas coisas são princípios de Deus. Amor que não é sentimento, um amor que é intencional, é de Deus. E nós precisamos realmente assumir a nossa posição, tomar o nosso papel. Por isso eu digo para você, igreja do Senhor, não fique no pé de um monte, quando Deus tem uma terra prometida logo ali para você. Aprenda a se posicionar, a tomar o seu lugar em Cristo e caminhar rumo à direção do Espírito, representado lá pela nuvem, pela coluna de fogo. Aprenda a andar, a não viver uma rebeldia. Eu não quero saber disso, eu vou retroceder, eu vou isso, vou aquilo. Vai morrer debaixo do calor opresso do deserto, mas aqueles que estão debaixo da nuvem, debaixo da glória de Deus, serão guardados, serão envolvidos na Shekinah, na glória do Senhor, na proteção, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Esses descansarão, porque são esses que o Pai está sustentando e guardando cada um deles. Curve a sua cabeça, fecha os teus olhos em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Eu quero orar com você, você que me acompanha aí da sua casa, você que está aqui presencialmente. Eu quero dizer a você, não há nada mais poderoso do que a fé, não há nada mais poderoso do que o poder da decisão. A Bíblia diz assim lá em Isaías: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Eu creio, meus irmãos, que o poder da decisão realmente define aonde eu e você podemos chegar, aonde eu e você podemos adentrar, aonde eu e você podemos nos alimentar e desfrutar das coisas espirituais, das coisas do Senhor. Deus opera, Deus se move, Deus trabalha em cima daquilo que é o seu querer, que é a sua vontade. Por isso, meu irmão, eu digo a você: decida
decida romper com o velho. Não tente arrumar as coisas velhas, mas deixe com que as coisas velhas sejam passadas, e permita com que o Senhor faça tudo novo dentro de você. Permita com que o Senhor mude a sua história. Realmente seja responsável por tudo isso. Como que eu posso ser responsável por tudo isso? Sabe como? Tomando a decisão correta. Sem Deus não tem como. Não adianta eu tentar provar de que eu estou certo e Deus está errado. É tempo de eu reconhecer que me falta um amor, me falta uma fé que me impulsiona, que me faça viver de maneira plena aquilo que Ele tem para mim. Se você está aqui, ou você me acompanha na sua casa, eu quero fazer uma oração com você. E se esse é o seu caso, eu quero te aconselhar a repetir essa oração comigo. Diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço eu reconheço que preciso de Ti, que preciso de Ti, preciso do Teu perdão. preciso do Teu perdão. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço reconheço que não há outro que não há outro Salvador, Salvador, Senhor, Senhor, além de Ti. além de Ti. Por isso, Senhor Jesus, Por isso, Senhor eu Jesus, desarmo o meu coração, eu desarmo meu a coração, minha vida, nesse momento, reconhecendo que sou pecador, e preciso ser mudado por Ti. Por isso me transforma, me revela o Teu amor, o Teu perdão, e me enche do Teu Espírito, me cobrindo com o Teu sangue. É a oração que eu faço, em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Eu quero orar por você, Pai. Tu conheces cada vida, não só aqui, mas aqueles que acompanham ou aqueles que estarão ouvindo essa ministração. Pai, que a sua graça alcance, adentre dentro desse coração. Pai, que haja plenitude do conhecimento da Tua verdade, que haja libertação, que haja cura, que haja restauração, que o novo realmente venha a ser uma realidade poderosa, a conduzir, e essas vidas Te conheçam mais e mais, para que o Teu nome seja conhecido nos quatro cantos dessa terra. Nós queremos Te dar todo o louvor e toda a adoração. Receba, Senhor Jesus, toda a glória e toda a honra. É a oração que nós fazemos em Teu nome, Senhor Jesus. Quem crê, dá uma forte salva de palmas a Jesus. Aleluia. Querido, você que fez essa oração, você que tomou essa decisão, ali à minha direita, à sua esquerda, nossos irmãos vão estar ali. Não vá embora sem antes passar ali e deixar o seu nome, em nome de Jesus. Você que está me acompanhando, os irmãos vão colocar aí fixo um número aí. Mande uma mensagem, mande para nós. Com certeza vai ser uma grande alegria poder levar o seu nome aqui para o nosso grupo de oração, fazer a nossa parte. Se você não é dessa cidade, busque um lugar para qual você possa realmente desenvolver a sua fé, que você possa ouvir da palavra de Deus, que você possa crescer e caminhar com os irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Coloque de pé no seu lugar. Nós vamos estar encerrando, fazendo aquele vídeo aqui rapidinho. Nós vamos fazer de celular. Cadê o pessoal? Isso? Cadê? Vem aqui à frente, por favor. Chega aqui, pastor Rodolfo. Vamos fazer o seguinte, queridos, não de encostar um no outro, mas eu vou pedir assim, ó, já está liberado aí esses 50%, se os irmãos aqui conseguirem vir, preencha aqui no corredor aqui, ou no meio, sem encostar, para não ter pano para manga, fazendo favor, até porque não vai conseguir, né, o celular, pegar todo mundo. Se conseguir, faz aqui assim, ó, só para a gente centralizar aqui. O que eles falaram lá da comunicação lá? É para cantar parabéns ou é para dar os... Ah, tá, que aí vai todo o pessoal lá. Entendi. Vida do nosso pastor Bigardi. Glória a Deus. Calma aí, vamos lá então, com força, né, cara? Vocês são
Guerreiro, né? Igual a gente cantava aquela música, só pra gente dar uma risadinha aqui. Cantava aquela música, ouça o grito da vitória, glória a Deus. Ouça o rugido do leão. Queridos, tinha dia que a igreja fazia assim, né? Conversava entre nós e falava assim, cara, meu Deus, cara. Hoje a igreja deu um grito, parecia um gatinho, né? Meu Deus, cara. Falava, não, igual o leão mesmo. Mas vamos lá então, queridos. Aí, só parabéns então. Eu falo alguma coisa, queridos? É só parabéns? Só parabéns. Vamos lá? 1, 2, 3. Parabéns! Deus... Não, teste. Tava ótimo, tava bom. Parecia mais 2 gritos, acabou minha voz. Vamos lá. Parabéns! Deus abençoe! Vamos orar então, queridos? Diga assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta tua mão comigo, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo guarde a tua vida desde agora e para sempre, te fazendo lembrar, você é um filho de Deus, que você assuma a sua posição, a identidade, a sua autoridade, em nome de Cristo Jesus, e que você realmente tome a sua decisão todos os dias de segui-lo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Nos vemos aí sábado, domingo, as cadeiras. Vamos lá, os irmãos aí que puderem ajudar. Larguei tudo e botei meu mundo todo pra dentro da mala. Vi meus irmãos se tornando guerreiro na sala de casa. A vida bate pra matar, mas calma que passa. Histórias de um herói sem máscaras. Quem cola de perto vê, falarão de nós, enfim. Quem conhece sabe, né? Não precisa nem dizer coisas que acontecem.